E agora, né, eu quero me apresentar. O pessoal, assim, poucos me conhecem, acho que também tem as pessoas que estão de conhecer são vocês, né? Mas é isso, eu sou a idealizadora, Semana do Corredor. Então, boa noite para quem está participando, obrigada. Pelo que eu vejo, apesar de ser um esporte comum, tem dúvidas de todas as formas. Com certeza, nós não vamos poder esclarecer todas, né? Mas acredito que nós vamos ter um espaço, sim, lá na comunidade, para estar direcionando para os nossos palestrantes, quem sabe, né? E levando a resposta. E agradeço já de início a vocês, palestrantes. Não estão todos, obviamente, por questões de compromissos, enfim. E o tempo, né? Fizemos algo assim, relâmpago. Depois de uma ideia, surgiu aí a sugestão do Bruno. Obrigada, Bruno. E, enfim, estamos aqui, né? Vamos lá, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Como o Paulo não está presente, o Marcelo também não pôde vir, e o Heleno, né? O Paulo, mais o Marcelo, questão de técnica mesmo, telefone, celular. Bom, e o Heleno não tive ainda notícia, mas pode ser que ele ainda chegue, né? Pode ser que no decorrer do tempo ele chegue, tá bom? Okay. Podemos passar para as perguntas? Podemos. Vamos lá. Nós não fizemos nenhuma seleção em termos de assunto, fizemos um sorteio. Fizemos um sorteio e dessas, né, a gente vai, provavelmente, algumas até mesmo com assunto repetitivo, mas como é democrático, né, no sorteio a gente não escolhe. Então, vamos começar com a Kátia. Obrigada, Kátia. Kátia Batista. Ela diz o seguinte: após os 40 anos, a perda de massa muscular é um fato. É necessário adaptação alimentar e suplementos diferenciados nessa etapa da vida para que a corrida não intensifique essa perda. Isso é verdade? É correto? Sim, pode falar? Ela quer saber sobre se a perda, como a perda muscular é um fato, né? E, então, ela quer saber se a adaptação de alimentar e suplementos, né, diferenciados nessa etapa da vida, para que a corrida não intensifique essa perda. Dá para entender? Deu sim. Né? Ok. Vamos lá? Quem que vai? Professor Bruce, a palavra está com você, se quiser. Não, vamos lá então. Qual que é o nome dela, Maria Inês? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Qual que é o nome da... Cláudia, não é isso? Kátia. Kátia, desculpa. Bem, a perda muscular, né, é relativamente comum e acontece naturalmente com o processo de envelhecimento. Então, isso é um processo natural que o corpo passa durante o processo de envelhecimento. Mas, por outro lado, também é possível trabalharmos na reversão, ou pelo menos na redução da velocidade de perda de massa muscular. E uma das formas de fazer isso é através da atividade física. Através de atividades que promovam uma tensão sobre o músculo, ou através da própria corrida, que pode ajudar também a partir do momento que a corrida também implica uma sobrecarga sobre o organismo, fazendo com que esse músculo mantenha, né, a quantidade de tecido muscular, de tecido de massa magra. Então, a atividade física é preponderante para a manutenção ou para a redução dessa velocidade de perda da massa muscular, e junto com isso, obviamente, aliado uma nutrição, né, um programa de dieta, de alimentação, que seja condizente com a atividade que essa pessoa realiza. Então, tem que ser adequado, tem que se conciliar os dois profissionais, que é o profissional de educação física que vai quantificar o exercício, com a nutricionista, para avaliar a necessidade que essa pessoa tem de alimentação e se tem necessidade de suplementação ou não. Muito bem respondido, legal. Então, agora vamos para a pergunta da Rita Vinagre. Ela diz o seguinte: até quantos dias antes da corrida é seguro treinar sem atrapalhar a performance na corrida? Quem pode Qual o falar? nome dela? É Rita? Rita Vinagre, até quantos dias antes da corrida é seguro
treinar sem atrapalhar a performance na corrida. Boa noite, Rita, Maria Inês, Bruno, professor Bruce, a todos que nos assistem. Meu nome é Nicolas. Respondendo essa pergunta, Rita, acho que vai mudar a organização do treinamento, porque é o seguinte, a gente, com uma organização do treinamento para um profissional de educação física, a gente tem objetivos, como, por exemplo, provas-alvo. Então, tudo é planejado, e dependendo do nível do praticante, existe a coisa da dose e resposta. Tem atletas que se sentem bem fazendo uma rodagem no dia antes da competição para soltar, entre aspas, a musculatura. Se eles não fazem uma atividade, eles se sentem mal durante a competição. Vai muito da pessoa, mas é interessante, sim, na semana anterior a uma prova, a gente fazer uma semana de afunilamento, polimento, diminuição da carga de treinamento para que você chegue um pouco mais recuperado para o desempenho esportivo em si, que você teve um período longo de preparação para chegar no auge da sua forma física nesse momento. Então não vai ser nessa semana que você vai ser submetido a grandes cargas, e sim a um aperfeiçoamento da sua forma física com cuidados orientados. Ok? O que eu posso contribuir com a Rita em relação a isso, com a experiência aí de 15 anos como profissional, como atleta profissional, vai muito de encontro com o que o Nicolas está falando, né? É feita uma periodização de treinamento, e nessa parte eu não entro porque não é minha especialidade, mas para ela poder encontrar esse ponto de como ela vai reagir a tirar a carga, a fazer um polimento, a fazer um treino um dia antes ou não, que isso ela vai ter que testar em algumas provas até encontrar o ponto ideal dela, mas o ideal também é ela manter uma rotina, né, mesmo de alimentação, de sono, de descanso, para poder realmente ver se é o teste que ela está fazendo, a periodização que está dando resultado, ou se for aquelas 3 noites que ela deixou de dormir ou não deixou, ou foi viajar para uma prova mais longa, que de repente pode estar interferindo naquele resultado. Então essa parte de rotina, é importante ela manter uma rotina e para aí poder ter uma avaliação mais precisa do treinamento, né, em relação à alimentação, em relação à rotina de descanso, e vale ela se testar, igual o Nicolas falou, pegar um profissional que possa fazer essa periodização para ela e realmente se experimentar, para daí, quando ela achar o ponto ideal dela, ela poder se programar, quem sabe aí, para alçar voos maiores. Marinês, com licença, Bruno, me ocorreu aqui a lembrança de algo comum, como por exemplo em vésperas de provas, as pessoas têm o hábito de fazer uma estratégia chamada de hiperidratação pré-competitiva. Só que muitas vezes, né, isso para quê? Para você chegar bem hidratado durante a competição, principalmente no calor, né? Só que muitas vezes se a pessoa faz essa estratégia de hidratação antes da competição, pode ser um tiro que sai pela culatra. Por exemplo, imagine que você bebe muita água na noite anterior, cerca de 500 a 600 ml, e acorda de noite com vontade de ir ao banheiro. Então você vai perder o sono de descanso. Então isso que o Bruno está falando de acertar a dieta, tudo, é muito importante. Algumas pessoas podem conseguir, né, fazer essa hiperidratação, não acordar de noite, acordar bem descansado, mas realmente essa é uma estratégia que aumenta, né, o débito urinário. Mas é um exemplo, né, de acerto de semana competitiva, no caso, dentro da periodização. Muito bem bem respondido, até um pouquinho assunto, mas foi muito legal. Então, agora é o Anderson. O Anderson Santos, ele fala sobre respiração. Eu acho que o Bruce podia começar a responder, vocês, né, dessa forma também ajudar, porque é o seguinte, ele faz uma pergunta muito específica para a prova de 21 quilômetros. Mas eu acho que o assunto é muito interessante a gente não só para 21 quilômetros, mas até mesmo para quem está iniciando. Ou seja, ele quer saber como gerenciar a respiração em uma corrida de 21 quilômetros. Então, a minha sugestão é essa, que não só para uma corrida de 21 quilômetros, mas para qualquer, vamos dizer, para qualquer percurso, para qualquer quilometragem, porque é o seguinte, tem pessoas, principalmente como aconteceu comigo no início, eu não tinha esse controle, né? Então, meu treinador falava, olha, você vai respirar, mas assim, é o seguinte, você vai soltar o ar, pode soltar de qualquer forma, mas você tem que fazer uma respiração, né? Começar a criar uma cadência. Então é isso, eu queria, assim, né, já, mesmo a partir da minha experiência, estender um pouquinho mais, pode ser? Então, Anderson, me desculpa aí eu estar, né, interferindo na sua questão, mas eu acho que é muito válido. Vamos lá, gente? Então, o que seria legal, né, para a gente poder falar aí
sobre como gerenciar a respiração em uma corrida. Tá, eu vou só te sugerir, se você me permitir, que o professor Nicolas, né, comece, porque como ele trata diretamente com o treinamento de atletas de corridas, de longa distância, corridas de fundo, ele vai ter mais condições e eu complemento se for o caso. Pode ser, Nicolas? Obrigado pela moral, hein, professor Bruce? Com certeza. Me ocorreu algum raciocínio interessante sobre coisa da distância que ele perguntou sobre 21 quilômetros. É o Anderson, né? Anderson Santos. Boa noite, Anderson. Espero responder a sua pergunta. Existe uma coisa assim, fechar livre a respiração é importante, mas dependendo da intensidade do exercício, vai ser necessário a gente respirar pela boca. Por quê? Para ofertar oxigênio para a musculatura ativa. Só os orifícios nasais muitas vezes não dão o aporte necessário para que o oxigênio chegue com um volume bacana, então a gente precisa do orifício da boca para também ter esse aporte de oxigênio extra. As pessoas falam, respirar pelo nariz, pela boca, o que acontece? Em altas intensidades do exercício, é necessário sim respirar pela boca, porque o fluxo de ar ele deixa de ser laminar e passa a ser turbilionário, então a gente não vai conseguir utilizar só as narinas, entendeu? Até 11% do gasto de energia em um exercício de corrida vigoroso pode ser atribuído à musculatura respiratória, como os músculos intercostais, os levantadores da escápula, o músculo diafragma. É interessante você fazer exercícios respiratórios, aprender exercícios respiratórios do yoga, é muito legal, aquelas respirações baixas, costais, respirações completas, que vão te favorecer. Se a pessoa consegue fazer a respiração yoga durante uma corrida, é sensacional. Você consegue gerar um aporte de oxigênio altíssimo para os seus pulmões. Ok? Então, voltando àquela coisa, resumo, switch point. Switch point é um ponto no qual o ar deixa de ser laminar, ele entra fácil pela narina e passa a ser turbilionário, ele começa a ser um fluxo de ar tão alto que você precisa do orifício da boca para consumir o oxigênio necessário para a produção da energia pela musculatura ativa. Professor Bruce, tem alguma coisa aí para acrescentar também bacana, pela sua experiência? Não, perfeito, professor. Considerando a sua experiência, né, com treinamento de longa distância e uma atuação mais junto aos atletas, né, profissionais, eu acho que a sua experiência, as suas colocações, eu acho que contribuem muito com os corredores também amadores, né? Então, que tem uma percepção, que tem uma proximidade maior com eles, mas está perfeito. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar foi uma dica do professor Renato Canova, é um treinador de atletismo que treina os próprios treinadores da ARF nível 5, ele é treinador dos quenianos, mora no Quênia, para você ter ideia, ele é treinador dos maratonistas recordistas mundiais. Ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça muito interessante sobre em corridas de longa distância, por exemplo, eu vou tentar levantar aqui, ele sugere que nesse movimento de braço aqui, ó, o seu antebraço ele não passe do plano horizontal, porque em prova de 5 e 10 quilômetros, eu ficar fazendo esse movimento aqui, pela distância talvez não exista um consumo de oxigênio tão grande. Agora, em uma prova de 21 quilômetros, eu ficar fazendo esse movimento a mais aqui do antebraço, subindo um pouco a mais, pode contribuir num desgaste excessivo. Então, uma técnica legal para o corredor de longa distância é uma técnica dos membros superiores, do antebraço, não passar a linha do plano horizontal na diagonal superior, para minimizar o consumo de oxigênio em provas longas, como uma maratona, por exemplo. E nessas provas isso pode ser significativo na economia de energia total. Ok? Anderson. Muito legal, muito bem respondido. Eu vou até fazer uma pergunta minha aqui, eu me inscrevi, mas não anotei. Então, eu gostei dessa dica aí do livro. Eu já faço, né, não só maratona, já tive a minha experiência de fazer uma ultra maratona e estou me preparando para fazer, se Deus quiser, o ano que vem, a Muralha da China. Meia maratona, vou ser ousada a fazer uma maratona. Então, você tem alguma dica para esse tipo de percurso, Nico? De percurso? Aí você deve procurar, dentro do ciclo de treinamento, existem os períodos e as etapas, ok? Geralmente, no período de preparação geral, que eles chamam na corrida de rua de base, é um período maior de treinamento, utilizamos os exercícios ou meios de treinamento como maior percentual de meios de treinamento geral. Significa exercício de musculação, de treinamento de resistência em corridas planas, subidas. Agora, ao aproximar do período competitivo, ou seja, em períodos
mais competitivos, com etapas pré-competitivas mais especiais também, você vai ter que começar a acrescentar esses meios direcionados, ou seja, exercícios mais parecidos com a competição, porque você já vem de uma base, teve a preparação geral e agora você passa a ter a necessidade de se preparar especificamente, ou seja, próximo do gesto técnico da competição. Aí você vai incluir, por exemplo, corridas de escada, como na Muralha da China, mais corridas e subidas, mais próximo da competição para você chegar lá já familiarizado e não sofrer com uma mudança brusca que pode comprometer seu desempenho. Entendeu, Marinês? Não sei se eu consegui explicar. Com certeza. Vou passar aí, obviamente a gente vai conversar mais, né, o é o Paulo. O Paulo sabe muito bem disso, né? Competente, então ele vai distribuir os seus exercícios dentro do seu calendário de treinamento dessa forma. Mais exercícios gerais no início do ciclo, né, de treino, os exercícios direcionados ou meios direcionados próximos do período competitivo. Beleza? Legal, com certeza, assim, eu vou contar muito com isso, como sempre, todas as minhas corridas, me preparo bem, mas então, legal, gostei. É só, por exemplo, só para explicar um pouquinho, aproveitar que o Bruno está aqui, que é um jogador de vôlei, né? Que a gente tem, dentro da organização do treino, a gente tem 3 tipos de classificação de exercícios: os exercícios gerais, os especiais e os competitivos, ou os exercícios gerais, direcionados e específicos. O que seria um exercício geral de preparação de perna para um corredor? Preparação da força de membros inferiores para um corredor, um exercício de preparação geral, que não tem similaridade com o gesto técnico. Por exemplo, exercício de agachamento, no qual o corredor vai preparar a força dos seus membros inferiores. Não tem similaridade nenhuma com o gesto técnico dele. Agora, para um bloqueador de meio de rede, por exemplo, esse exercício de agachamento seria um exercício direcionado, porque ele vai treinar a força dos membros inferiores, entretanto, já existe uma similaridade com o gesto técnico do bloqueador. É o mesmo exercício, só que são esportistas diferentes. Agora, o que seria um exercício competitivo? Qual que seria o atleta que faria um agachamento, sabendo que o agachamento é um exercício competitivo para ele? Seria o corredor de rua? Não. Seria o bloqueador de meio de rede do vôlei? Não. Seria quem? O levantador de peso. Ok? É só explicar esses 3 tipos de exercício. Eles são distribuídos ao longo do ciclo de treinamento. Beleza, mas não sei se ficou claro, mas é mais ou menos o que é colocado na literatura da teoria do treinamento esportivo aí, pessoal. Marinês, só fazer um parênteses em relação à respiração, né? Você está falando em controlar a respiração e, na verdade, para alguns pode ser um fim, né? Como para o nosso amigo que fez a pergunta, que ele precisa controlar a respiração dele para conseguir realmente suportar uma prova mais longa. E para algumas pessoas a respiração é um meio. Por que eu estou falando isso? Algumas pessoas buscam na respiração, e principalmente na corrida, alguns outros esportes também, no voleibol, futebol, outros esportes, mas principalmente na corrida elas buscam na respiração um meio para manter o foco delas e deixar esvaziar a mente, diminuir o jogo interior, né? Que é aquele a gente tem muito mais isso em esportes coletivos, por exemplo, onde os obstáculos externos estão em movimento, a gente tem que, na verdade, reagir a eles, né? E na corrida, de repente, você já tem um percurso traçado, você já está brigando, de repente, a briga é muito mais interior que exterior, e a respiração pode ser um meio para você colocar o seu foco, diminuir esse jogo interior, essa pressão interna, né, que, querendo ou não, todo mundo vai chegar, independente do limite que cada um tenha. Pode ser que alguns cheguem nos primeiros 3 quilômetros, nos 5, 10, no final de uma maratona, numa outra maratona, enfim. Mas cada um sabe aonde chega o seu limite e aonde esse diálogo interior começa a interferir na performance, ou começa a querer negociar a sua performance, né? Vou dar uma aliviada, vou tirar um pé, não, termino andando essa prova. Então, de repente, a respiração tem que ser preparada, não é falar assim, eu vou chegar na prova e vou controlar minha respiração, igual o professor Nicolas falou antes, tem que treinar isso todo dia, né? Eu sei que se a gente também for colocar muita coisa junto ao mesmo tempo, é o pé, é o braço, é a passada, é a postura, então vale a gente pegar os treinos durante a periodização e realmente fazer exercícios para corrigir esse movimento e também dar atenção específica a alguns pontos específicos, não tentar corrigir tudo de uma vez, mas ir corrigindo aos poucos, lógico,
com a ajuda de um profissional observando, você fica muito mais fácil essa correção, né? Não só pegar uma planilha e correr, mas de repente fazer parte de grupos de corrida, estar em contato com outros corredores que já estão níveis acima para você poder observar e trazer, né, até essa experiência visual de você ver a postura do cara, a mão, o braço, e procurar se interessar por outros assuntos, mas, como eu estava falando, a respiração ela pode ser um meio de você focar, né, de ter a sua concentração, manter a sua concentração nessa frequência de respiração durante uma prova longa, e isso pode te manter conectado e, o melhor de tudo, chegar perto ou até num estado que a gente chama de the flow, né, que é quando a gente consegue diminuir essa conversa interior, e aí que tudo flui naturalmente, a gente consegue até ultrapassar barreiras dentro desse estado, né, onde a gente consegue se superar. O Paulo apareceu aí. Ei, o Paulo apareceu. Ei, Paulo. Boa noite, Paulo. Não sabia que você... Boa noite. Legal. Marinês, só para pegar o link do Bruno, que ele falou foi muito legal, e me ocorreu o seguinte, essa atenção na respiração, muitas vezes, não sei se que eu vou falar, muitas pessoas podem não gostar, mas a galera, hoje em dia, corre muito com fone, né? Com música alta, né? Às vezes deixa de perceber o seu organismo, né? Muitas vezes é legal você também deixar a musiquinha de lado e um dia correr prestando atenção na respiração. Pode ser que você concorda, professor Bruce? Está dentro de academia, tem muitas aulas também com música alta, né? Não, concordo plenamente. Eu acho que você, em alguns momentos, o fone pode ser um aliado, pode te motivar, mas em alguns momentos também você precisa prestar atenção naquilo que você está fazendo. Fica extrair dali o máximo, não necessariamente o máximo de intensidade, mas aproveitar aquela atividade que você está fazendo e efetivamente começar a entender a sua respiração, entender a contração muscular que você está realizando durante a corrida, entender o ritmo do seu corpo e a velocidade que você está correndo está adequada. Então você tem uma percepção maior da atividade, não se motivar somente pela música. A música pode ser um grande complemento, um importante complemento, mas em alguns momentos, com certeza absoluta, você prestar atenção naquilo que você está realizando é importante para que você tenha não uma performance somente de resultado, mas você correr melhor, você se sentir melhor durante a atividade que você está realizando. Legal. O Bruce, eu vou pegar que isso aí dá muito papo, né? Mesmo porque tem muita gente que corre não só para fazer uma maratona, uma meia maratona. Muitas pessoas, acho que 80% das pessoas estão correndo hoje, né, pelos benefícios que a corrida causa, né? Assim, pelos benefícios de saúde, bem-estar, das pessoas estarem realmente fazendo alguma coisa por elas mesmas, né? E essas corridas de rua que a gente tem, mais de 80% do público é esse. Né? A gente fala muito de alta performance, a gente esquece que a maioria está ali para se autorrealizar. E não tem melhor que esse contato, cara. O Nicolas falou que da respiração de yoga, né? Eu tô lendo muitas coisas lá de fora e os caras estão muito na frente disso, assim, e o pessoal correndo para ter exatamente esse contato que você falou, né? Esse contato com ele mesmo, assim, sair para correr, respirar, se sentir, porque hoje em dia a vida tá tão louca aí fora que as pessoas têm que... Olha que maluco, né? As pessoas têm que correr para poder ter esse contato, relaxar, respirar melhor. Então fica aí mais um apelo. Eu sei que o fone motiva, a música legal, bacana, né? Dá aquela pegada, mas se de repente o objetivo não é só ficar batendo naquela pegada, de repente por uma performance, alguma coisa maior, e mesmo assim, eu acho que igual você falou, a pessoa tem que conhecer o seu ritmo e a respiração está muito ligada a isso, mas é um momento também para você se conhecer por completo, né? Até para poder se administrar, enfim, durante uma prova e sair dali realmente com os totais benefícios que a corrida oferece e aproveitando ao máximo, enfim, esse esporte, enfim, essa atividade que traz benefícios que muitas pessoas nem imaginam, né? Elas sentem, porque correr traz aquele bem-estar e é uma coisa que começa a viciar, né? Quem começa não para mais, quer sempre buscar algo mais, e eu acho que o caminho é esse. Eu acho que encontrar um equilíbrio e poder olhar para dentro de si e aproveitar ao máximo esse momento traz os benefícios em dobro aí para quem está usando o fone, enfim, para quem está buscando outras alternativas. Bruno, só aproveitando o seu gancho, desculpa, Paulo. Não, pode ir, Bruce, pode ir. Tá.
Não, é só aproveitando o gancho, lembrando que as atividades físicas, né, a corrida, como o Nicolas falou, a própria academia, as atividades da academia e tudo mais, além de uma atividade para o físico, para o corpo, para a saúde, para o bem-estar, ela é uma atividade social. Ela é uma atividade que as pessoas, onde você conhece pessoas, onde você faz amigos, onde você relaxa, né, das pressões do dia a dia. Então, se você simplesmente mergulha nessa atividade, somente você e o seu fone, a sua música, e não interage, não conversa, e não se relaciona com as pessoas, ela pode ficar um pouco mais pesada, ela pode ficar um pouco mais difícil, e talvez não te motivar a continuar, né, Bruno, como você disse, a pessoa chega no 3º quilômetro não quer continuar, chega no primeiro mês de atividade física não quer continuar. Então é importante que ela entenda também que a atividade ela também é social. Esses dias, professor Bruce, um conceito, tudo que você fala bate, cara, um conceito de definição de saúde, que saúde não é simplesmente a ausência de doenças, mas sim o bem-estar mental, social e físico. Então bateu, fechou, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Gente, que bom, demorei a entrar, viu, um prazer estar com vocês. Desculpem, tive um probleminha com a conexão. Nicolas, Bruce, muitos recados de gente boa aí. E é um prazer participar, porque eu tenho uma base vinda aí da base do atletismo, né? Aí com a Clandelbos, com o Mauro, aí, com o pessoal todo. E depois entrei para a educação física e sempre fui preparado para ser técnico, né? Somos preparados durante a faculdade para sermos técnicos. Estudamos sobre periodização, bioquímica, fisiologia do exercício. Nos deparamos com pessoas comuns, né, do dia a dia, pessoas que pretendem, na sua maioria, como foi bem relatado, mais de 80% delas procuram qualidade de vida. Então, viemos aí, ao longo desses anos, aí, junto com a Rayfan, veio desenvolvendo isso, um método que seja eficiente, que a gente use todo o treinamento, toda a ciência esportiva para atender pessoas que querem simplesmente cuidar da saúde, né? Precisamos, sim, utilizar das ferramentas como treinamento intervalado, treinamento contínuo, várias bases fisiológicas para melhorar coisas simples. E vocês falando, realmente, também sou coach de formação, sou master coach, e descobri que eu deveria estudar muito nos últimos anos sobre pessoas, para poder realmente ajudar o próximo, né? Então a gente está seguindo uma tendência. A tendência do wellness, ela vem forte, ela já é muito comum na Europa, mais comum na Europa do que nos Estados Unidos. Também venho estudando muito, conversando com muitas pessoas de fora, como você, Bruno, que para entender o que precisamos sim entender o próximo. Então escutar música durante o treino, às vezes faz parte de um relaxamento, né? Por mais que nós, treinadores, orientemos esses alunos para que não utilizem, porque o treino intervalado é coisa séria, as pessoas procuram bem-estar físico, mental, auxiliado aí com vários fatores. Então, quando a gente fala aí de taxa metabólica, para poder emagrecer, aumento da massa muscular, do que adianta se não prepara a nossa mente? Isso mesmo. Precisamos treinar a nossa cabeça para mudarmos hábitos. Isso não é fácil, não. E tenho certeza que quem está escutando a gente agora, talvez procure algumas dicas, né, técnicas para atingir um objetivo. E a maior dica é: cuide mais de você, dê mais atenção para o seu tempo, gerencie melhor o seu tempo para poder tirar 3 horas durante a semana para cuidar da sua saúde. Parece pouco, né? Mas muita gente não consegue. Então, acho que esse é o maior desafio, viu? Parabéns, Inês, pela Semana do Corredor, e parabéns pelo conjunto de pessoas boas, né? Que estão cercados aí de profissionais. Ô Paulo, só aproveitando o seu gancho aí também, e agora falando especialmente para profissionais que estão nos olhando, né, que você falou uma coisa que é extremamente importante. A nossa formação universitária, né, acadêmica, ela é basicamente técnica. E a gente tem que entender cada vez mais que enquanto o milênio passado foi considerado o milênio tecnicista, né, da tecnologia, do crescimento, do aprimoramento, esse novo milênio é o milênio das relações humanas, é o milênio das pessoas, da sensibilidade. Então,
E na educação física a gente precisa entender cada vez mais, como você bem disse, que trabalhamos com pessoas e pessoas que têm uma série de desejos e anseios diferentes, muitas vezes, dos nossos. Então, se a gente conseguir entender o que cada pessoa busca, qual o objetivo de cada pessoa, e a partir daí conseguirmos entregar um trabalho de qualidade, a gente vai ter mais pessoas nos acompanhando nas atividades físicas, né? Justamente. Muito legal, gente, muito legal. Eu fico até sem graça de interromper, de fazer pergunta, porque está muito bom ouvir vocês falando, muito bom mesmo. Acredito que quem está lá do outro lado também está, com certeza, gostando. E só para acrescentar essa questão da música, eu, para falar na verdade, eu nunca usei fone, nunca corri escutando música. E por quê? Eu gosto de correr sozinha, eu gosto muito de correr, eu acho legal observar tudo à minha volta, mas o que eu acho mais importante que contribuiu a falta de uma música, não escutar uma música, é que eu consigo fazer uma leitura legal do meu corpo. E, por exemplo, eu sei qual pace que eu estou sem precisar de relógio. O Paulo mesmo xingava, né, Paulo? Ah, você não usa. Mas, assim, então, acho, para mim foi favorável, até então, não utilizar da música. Mas é isso, né? Cada um com o seu gosto. Bom, agora eu tenho uma pergunta aqui, que é interessante. A gente pensa que... Por exemplo, eu nunca havia falado. É do Jorge Pereira. Jorge, obrigado pela sua participação, Jorge. Ele fala sobre bicarbonato. Ou seja, gostaria de saber se existe alguma relação de uma melhora de corrida utilizando bicarbonato. Já li informações que o bicarbonato possui influência com o lactato. Procede? Quem se arrisca? Posso usar? Realmente o uso do bicarbonato de sódio, né, pelo que eu entendi, né, realmente já vi alguns sobre isso, né, eu sempre digo o seguinte, que o corredor sempre procura alguma ferramenta para que a fé dele aumente. Então, dependendo da quantidade da fé, até passa a funcionar. Mas, fisiologicamente, falando de estudos, falando de coisa séria, realmente não. O uso de bicarbonato de sódio não é ergogênio, né? Ele não substitui nada. Agora, reposição de sódio e potássio, esse sim é comprovadamente importante, principalmente para corredores de fundo, né? Que precisam fazer reposição hidroeletrolítica para evitar fadiga, exaustão, isso sim é fato. Mas eu sempre digo o seguinte, se você não está acostumado a usar nada, bala de sal, gel repositor carboidrato, ou qualquer tipo de outro composto, não utilize durante os treinos. E o que vale mesmo é treinamento, uma boa alimentação e um bom balanço energético. Na dúvida, procure um profissional de nutrição. Hoje somos cercados também, tem a Rafaela Cordeiro aí, fazendo parte também da Semana do Corredor, né? É um profissional da nutrição esportiva, que eu conheço bem o trabalho aí, para poder orientar, né? Mas realmente, para o nosso ouvinte aí, o bicarbonato de sódio não tem nada comprovado. Paulo, só complementando a sua resposta, procede a pergunta do Jorge, porque é comum, né, o pessoal utilizar o bicarbonato com limão depois do treino para antecipar a recuperação, e a gente sabe que alguns tampões do nosso organismo, a gente tem tampões, como por exemplo, falando da bioquímica, o sistema pulmonar, que elimina o CO2, a gente tem o tampão bicarbonato, o tampão fosfato, bioquimicamente isso serve para eliminar os íons H+, que impedem a fadiga. Na verdade, o íon H+ vai antecipar a fadiga. Os nossos tampões são sistemas que minimizam isso. O bicarbonato, ele gera essa polêmica, assim, porque a gente tem esse sistema de tamponamento. Tá bom? Então a pergunta procede, é uma dúvida, né? Mas é isso aí. Muito bem explicado, Nicolas. Muito bem explicado. Realmente. Porque a produção do lactato é provinda de uma quebra de moléculas de glicose. E é isso mesmo. O que fadiga o nosso corpo, diferente que muitos corredores acham que o grande culpado é o lactato, mas não são os íons de hidrogênio. Então, realizar esse tamponamento ainda não é possível, nem mesmo de forma ergogênica. Você pode, às vezes,
diminuir, aumentar a tolerância aí ao lactato com o uso de alguns ergogênicos não autorizados aí, né, que de forma ilegal, né? A gente está no mundo aí, em épocas de que o uso de ergogênicos se torna comum, né, no mundo do atletismo, infelizmente. Agora, o grande segredo de tamponamento, aumento do volume mitocondrial, ainda se chama treinamento. Não tem outra. Muito bom, muito bom. Então, quanto à alimentação, o Paulo falou, né, da Rafaela, ela vai poder, com certeza, ela vai contribuir muito com isso, porque tive aqui várias perguntas em relação à alimentação. E a Magda Figueiredo, ela não faz uma pergunta, mas ela faz essa referência. Ou seja, a Semana do Corredor vai ser uma ótima oportunidade de tirar dúvidas, no meu caso, né, no caso dela, quanto à alimentação pré e pós-treino, além da suplementação. Então, isso aqui é só uma menção, porque realmente o congresso vai ser esclarecido bem mesmo, bem colocado pela nossa querida nutricionista. Bom, agora uma pergunta do Luan Souza. Ele quer saber qual a diferença entre treino na academia e em assessoria esportiva. Esse aí, professor Bruce, acho que está na ponta da língua, né, professor? Que tem a ver com o tema da sua palestra, a relação da corrida de rua com a academia. Olha só, sobre a quantidade de academias e a quantidade de corredores, tentando correlacionar que os dois podem andar a questão da treinamento. Então, quando a gente está na fase base, né, no período de base do treinamento, algumas atividades elas se complementam e ajudam na preparação do corredor. Então, nesse período, as atividades de academia, além da própria corrida em esteira, mas outras atividades para melhorar o nível de força, ou ajudar na preparação aeróbica desse praticante também, na esteira, em outros ergômetros, que for o caso. Isso é importante. Mas a partir do momento que vai se aproximando, ou ele vai avançando na programação, é importante que ele participe e treine na rua também. Então, quem já fez as duas atividades, né, quem já participou de corridas de treinamento na rua ou na esteira, percebe a diferença que é. Então, é importante para aquela pessoa que treina com o objetivo de correr, de realizar corridas de rua, treinar na rua também, pela especificidade da atividade. Mas a atividade em esteira, em academias, além de um grande complemento, ela pode auxiliar o treinamento em alguns períodos que sejam mais difíceis de treinar na rua. Período de maior frio, ou então quando a pessoa acorda muito cedo, ou tem que ser pós-trabalho, e tem algumas questões relacionadas à segurança, por exemplo. Então, a atividade na academia, ela vai complementar de forma bastante significativa o treinamento para essa pessoa, para esse corredor de rua também. Do ponto de vista de ações musculares, existe uma diferença bastante significativa, que quando a pessoa está na rua, ela tem que fazer todo o deslocamento do corpo dela e fazendo força, me corrija, Nicolas, por favor, se eu estiver errado, fazendo muito mais força no deslocamento do que durante a esteira, porque ela só tem que levantar a perna, desenvolver, né, fazer o movimento de corrida, mas sem forçar. Por outro lado, o controle de todos os parâmetros da corrida na esteira, ele é um pouco facilitado, porque você tem relógio, você tem a velocidade constante, você tem o ambiente mais controlado. Então, a indicação que eu faço, a recomendação que eu faço se o objetivo é correr na rua, que você concilie treinamentos e principalmente no início, treinamentos na esteira com treinamentos na rua. Não deixe de correr na rua, porque isso é fundamental para você. Por outro lado, não deixe de correr na esteira e fazer as atividades de força na academia, a própria musculação, atividades coletivas que podem auxiliar, para que você, durante o período de base, aumente o seu nível de força, para que você corra mais fácil na rua depois. Bacana, professor Bruce. No seu gancho aqui, sobre a diferença, né, da corrida de esteira e da corrida de rua, exatamente isso. Também na corrida de rua você projeta o seu corpo contra a resistência do ar, que é uma das diferenças também,
mais impacto nas articulações. Uma coisa que eu chamo a atenção também, corrida em esteira não trata-se de uma modalidade do atletismo. A gente está numa semana do corredor falando sobre uma especialidade do atletismo, que é a corrida de rua. Existem várias, como por exemplo cross-country. O que é o cross-country? Não é corrida de rua, é corrida sobre o campo. Corridas de montanha, são todas essas modalidades do atletismo, diferentes. Corridas de pista, corridas longas, de fundo, meio fundo, velocidade. Ok, a corrida de esteira ainda não é, apesar de que eu achei muito interessante aquele cara que correu uma semana na esteira, daqui a pouco vai virar uma modalidade, né? Já estão disputando recorde mundial. Muito bacana, mas é isso. Obrigado pela pergunta. Quem fez essa pergunta foi Luana, não é isso? Exatamente. Beleza, espero que tenhamos respondido. Com certeza vai ficar super satisfeito. Aqui tem uma pergunta, é do Bruno. Qual a principal dica para se tornar um atleta de alto nível? Esse é o Bruno Pará. Olha, para se tornar um atleta de alta performance, de alto nível, tem alguns passos que são muito simples, né? Todo mundo acha que é uma fórmula mágica, mas a verdadeira mágica está em executar coisas simples todos os dias e de maneira constante. Então, essa é a maior, eu acho que é a maior mágica, né, das pessoas que conseguem chegar num alto nível, é conseguir manter um padrão de execução, de treinamento, de frequência de treinamento e de intensidade durante longos períodos, né? Claramente a gente está falando de resultado, de performance, mas eu bato muito na tecla que não é nunca sobre alta performance que a gente fala, é sobre a preparação para alta performance que a gente tem que falar. Então, inclusive essa semana está saindo um filme desses anos, eu esqueci o título, mas ele retrata esses últimos anos de ouro do Brasil, né, da seleção de vôlei, e tinha uma frase do Bernardo que falava mais ou menos o seguinte no começo, que os bons, os jogadores normais treinam até ficarem bons, e aqueles jogadores fora de série, eles treinam até eliminar qualquer possibilidade de dar errado. Então, assim, o treinamento, eu acho que o embasamento, você ter profissionais que possam te auxiliar a desenvolver habilidades e a te dar suporte. Por que eu falo isso? A gente tem falado aqui agora da parte de treinamento, técnica de corrida, os treinadores, enfim, toda essa parte no voleibol e outros esportes você ainda tem a parte técnica, a parte física, a parte tática, mas eu acho que é importante você também ter uma equipe que te acompanhe, um suporte fora do ambiente que você está. Eu falo isso como clube, né? Eu sempre tive uma equipe que me acompanhou desde os 20 anos de idade, eu já montei uma equipe fora, então eu tinha um fisiologista comigo, eu tinha o meu médico de confiança, ortopedista, o meu fisioterapeuta, porque na verdade um atleta de alta performance, em alto nível, está sujeito a trocar de ambiente algumas vezes, é muito raro, ainda mais nos dias de hoje, a gente vê um atleta de alta performance em somente um lugar, né? Normalmente as coisas vão acontecendo e hoje em dia está tudo muito conectado, isso proporciona também que o atleta esteja em movimento, passando por vários lugares, enfim. Então ele tem uma equipe de suporte que ele confie, primeiro de tudo, que possa dar um auxílio, principalmente em parte de... o pessoal acha muito simples, né? Alimentação, sono, por isso que eu falo que são passos simples que têm que ser bem executados, né? Parece que as coisas mais simples, realizadas numa dosagem boa a cada dia, são aquelas que dão mais resultado. O que acontece muito é que muita gente entra no esporte ou até mesmo na corrida achando que um esforço sobre-humano por semana vai resolver todos os problemas. O Bruce daí trabalha com academia, eu imagino aquele pessoal que quer chegar no sábado de manhã e levantar a academia inteira e faltou a semana inteira e fala, pô, mas eu não estou evoluindo. Cara, mas eu fiz todas as séries hoje, como é que eu não cresci? Né? E o segredo está exatamente em você ter essa frequência, essa continuidade. A periodização de treinamento é muito importante e o auxílio de profissionais. Então, isso. Parece simples, mas é simples, né? O difícil não é o contexto, é executar isso todo dia.
Bruno, vou intervir um pouco, Bruno, ele disse algo que foi super interessante. Você, para virar um atleta, foi o que quis dizer, de alta performance, você precisa ter, primeiramente, cabeça de vencedor. A gente vive num país com diversas dificuldades para se tornar um atleta profissional, né? E falando do mundo amador, hoje aí a gente, no Running Fan, né, já tive a oportunidade de treinar mais de 1000 atletas com diferentes objetivos, né? Então, desde atletas que querem o sonhado sub-3 numa maratona, atletas que querem correr abaixo de 40 minutos no 10K, são corredores de rua, pessoas comuns do dia a dia, que trabalham 8, 10 horas por dia, mas são pessoas extremamente dedicadas ao treinamento. Então, devemos somar algumas coisas a um sucesso no corredor de performance amadora. Eu acho que isso é super interessante, é o que eu venho vendo muitas pessoas melhorarem, principalmente mulheres, vendo mulheres chegarem, eu estava na Maratona do Rio agora, vi mulheres chegarem muito bem na maratona, mulheres chegando abaixo de 3 horas, mulheres amadoras, comuns, mães com seus filhos esperando na chegada, e aí eu fiquei muito impressionado, e inclusive atletas da Running Fan que chegaram com tempos muito bons, e quando você vai conversar, é um conjunto de coisas. Correr rápido é para poucas pessoas, né, Nicolas? Correr é para muita gente. Exatamente, muito restrito, né, a quantidade de atletas de alto rendimento em comparação à população de participação, caráter de participação na corrida de rua. Por exemplo, dentro da teoria do treinamento esportivo, o alto rendimento é o topo de uma pirâmide, da qual a base é o treinamento a longo prazo, ok? E dentro desse treinamento a longo prazo, para corredores de rua, por exemplo, uma criança que começa a correr influenciada pela cultura dos pais que são corredores, entre os 7 e 10 anos. Nessa fase do treinamento a longo prazo, ela encontra-se na fase de preparação preliminar, onde a multilateralidade, ou seja, a vivência motora é muito importante para que ela desenvolva as capacidades motoras nos períodos nos quais elas são sensíveis ao desenvolvimento. Porque se ela pular etapas, quando ela for adulta, essas lacunas vão fazer com que ela apresente uma dificuldade para chegar no altíssimo rendimento. Então, por exemplo, uma assessoria esportiva chega um cara lá de 20 anos, que nunca na sua infância teve essa vivência motora rica e quer correr com um desempenho semelhante a um cara que viveu, ok? É uma dor de cabeça imensa para o treinador, que nem sequer sabe disso. Ele não vai conseguir chegar, ele tem uma lacuna de desenvolvimento de capacidades físicas nos períodos sensíveis. Não passou por etapas de especializações iniciais, com o objetivo de preparação geral e já direcionar para a modalidade dele. Especialização profunda, uma etapa lá para os 16 anos, na qual já tem que apresentar altos rendimentos, porque com 16 anos ele já define, ou vou ser atleta ou vou fazer meu vestibular, a realidade é essa. E a partir disso ele começa a ser submetido a grandes cargas de treinamento. É uma dedicação de vida mesmo, que lá para os 17 a 20 anos, os corredores de rua, começa a apresentar os resultados, os primeiros grandes resultados. Lá para os 21, 22, aí sim já são os resultados superiores e a sua janela de manutenção desses resultados superiores gira em torno até os 29 anos, ok? E depois ele só vai manter. Então, o que a gente está falando de treinamento a longo prazo? Começou aos 7, foi até os 29, ou seja, 22 anos de treinamento sistematizado, organizado. São poucas as pessoas que são submetidas a isso. Então, isso seria o alto rendimento. Ok? É complexo, né? É uma área de estudo, né? Muito bom, pessoal, muito bom. Aproveitando o Nicolas falando sobre, né, essa corrida de diferenciação de idade, nós recebemos diversas perguntas direcionadas, né? Mas eu vou escolher apenas, agora por escolha, a questão do tempo, essa é uma para o Nicolas, para que ele possa completar, uma resposta bem curtinha. E você, isso é do Carlos Silva. Carlos Silva. E que você vai falar sobre treinamento infanto-juvenil. Qual a melhor idade para começar a correr? Boa noite, Carlos. Obrigado pela pergunta. Essa parte que eu acabei de explicar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de teoria do treinamento esportivo, sobre, por exemplo, para introduzir, porque entender periodização, para quem não é da área, pode ser um pouquinho complicado. Falar um pouquinho sobre o que é carga de treinamento, quais são os métodos, os componentes, os meios, para a gente chegar no que é um ciclo de treinamento, pessoas chamam de macrociclo,
para depois a gente chegar nesse topo, nessa pirâmide, que consiste no treinamento ao longo prazo, para chegar no rendimento, no alto rendimento esportivo lá na idade adulta. Então, dentro do treinamento a longo prazo, a gente sugere, por exemplo, na fase de preparação preliminar, uma frequência semanal de treinamento para crianças de 7 a 10 anos, que gira em torno de 2 a 4 sessões por semana, de 30 a 60 minutos, e isso vai subindo até a idade adolescente e a idade adulta. Eu não vou me delongar muito aqui, porque senão eu vou dar uma palestra aqui, né, Marineta? Vamos deixar ele assistir lá, vender o peixe, não é isso? Isso mesmo. Bom, pessoal, a questão agora, a gente está vendo o tempo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta ao Paulo, mas antes já vou definir, né, como nós vamos fechar esse nosso bate-papo. Eu gostaria muito de falar sobre o nosso calcanhar de Aquiles, que são as lesões. Né? Nós vamos ter uma palestra exclusiva, aliás, provavelmente 2, a gente está definindo, e como o assunto é muito assim, técnico, eu gostaria de, se possível, vocês todos falar um pouquinho. Então, eu não vou fazer perguntas. Eu escolhi aqui 4 comentários e perguntas que eu vou lê-los de uma única vez, para que vocês fiquem à vontade, né, e poder contribuir cada um com a sua palavra. Vamos começar aqui com o Tibério Bastos. Ele comenta: espero obter conhecimento técnico para a prática saudável do exercício, diminuindo o risco de lesões. A outra foi da Poliana. A Poliana fala: planilhas de treinamento do iniciante ao avançado, lesões e sua importância, benefício para a melhor idade. É outra que está referindo às lesões. A Daniela Charmon, ela diz: quero me aprofundar na questão da alimentação e também sobre conhecimento sobre lesões. Por último aqui, bom, enfim, tem muitas outras, mas eu acho que a questão de lesão é uma preocupação de todos nós corredores e com certeza é um assunto muito extenso, não vamos, né, delongar em cima de técnicas, mas algumas dicas, enfim, fique à vontade. Acho que a gente pode ficar mais um pouquinho, né, e terminar o assunto, porque na verdade o assunto não acaba, mas com certeza lá no nosso encontro, que é o evento em si. Inês. Oi, Paulo. Vou tentar ser breve para todo mundo poder falar. É realmente algo mais querido que tem. Hoje na Running Fan, a questão das lesões, da prevenção de lesões, é algo que é levado muito a sério dentro da Running Fan, principalmente por conta da periodização do período de base. O Nicolas falou muito bem. São pessoas que chegam até a gente que ficaram 30 anos sedentários, né? São pessoas que possuem até uma capacidade fisiológica favoráveis, mas são pessoas sem uma base. Né? Como também atendemos pessoas que raramente se machucam, pessoas que tiveram uma base não do atletismo, não de outro esporte, mas uma base que conviveram talvez com esportes diferentes de rua, né? Jogando bola, foram criados na rua, né? Brincando. E isso também melhora assim, a capacidade de base. Mas uma dica que eu daria e falaria agora seria: leve a sério seu treinamento de força. Não faça corrida sem realizar qualquer tipo de treinamento de força, qualquer tipo de reforço muscular. Trabalho de biomecânica. Tem um trabalho muito sério. O Bruce mesmo aí tem uma convivência muito grande de academistas, tem muitos profissionais bons dentro de academia, que podem sim melhorar seu trabalho de força. O corredor deve incluir na sua planilha de treino, lá semanal, nos 7 dias, se você corre 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, de 2 a 3 vezes, deve sim incluir trabalho de treinamento de força. Isso sim melhora bem. E ninguém se torna um maratonista de um dia para o outro. Muitas pessoas se descobrem na corrida e extrapolam e atropelam essa base mínima de adaptação que foi dita muito bem pelo Nicolas, que às vezes ela pode levar 12 semanas, como pode levar até mesmo 3, 4, 5 anos para fazer treinamento de força. Então leve muito a sério a parte de força e converse com profissionais. Esse é o segredo. Paulo, perfeito. E pegando um gancho na sua fala,
todas as pessoas têm que entender que não existe um exercício A ou exercício B que vão impedir, vão prevenir lesão, não é isso? A lesão, ela é multifatorial, diversas situações podem interferir e provocar uma lesão, da mesma forma que prevenir a lesão também é bastante complicado e ela tem que ser trabalhada de diversas formas. Como você bem colocou, o trabalho de base, onde você trabalha força, resistência, flexibilidade e que você melhora o seu movimento para realizar a corrida, eles são fundamentais. E, além disso, é importante a pessoa entender que, da mesma forma que, se por um acaso ela tiver ficado parada muito tempo, a evolução no treinamento tem que ser progressiva. As cargas de treino vão evoluir progressivamente. Então, à medida que ela for ganhando condições de força, de resistência, vai se habituando àquela carga de treino, o treinador vai aumentando isso daí e fazendo com que ela melhore a performance dela, em qualquer nível que seja uma pessoa que quer completar uma maratona ou aquela pessoa que quer correr 5 km apenas. E como, se eu não me engano, foi a Poliana que perguntou, para o idoso também pode ser aplicado da mesma forma. Essa evolução progressiva da carga de treino e principalmente do volume de treinamento que vai sendo aplicado às pessoas, né, para os idosos, ela permite que essas pessoas participem da atividade com segurança, minimizando o risco de lesão e obtendo, né, todos os benefícios que essa atividade proporciona. Bacana, Bruce. Só uma fala rápida aqui. Tibério, Poliana, Daniela. É o seguinte, eu acho que é importante, além do que o Paulo, o Bruce falou, respeitar também a recuperação. Dentro de uma ansiedade de obter resultados rápidos, né? A gente atropela muitas vezes, treina, não recupera e direciona o praticante ou o corredor para um dia sério de treinamento, conhecido também como overtreino, que você está com uma via de degradação ativada e é provável que você ocorra em lesão. Outra coisa, por favor, corredor de rua, não jogue futebol. Esportes de trauma. É complicado, faça a sua escolha, porque é muito comum a moçada no final de semana, né, chegar machucada depois daquela pelada. Não é isso, Bruno? Vôlei não tem tanto contato de fratura assim, né? Não tem, mas ajuda bastante também. Eu acho que, enfim, pelo que eu pude perceber essas perguntas, né, a primeira foi relacionada aos benefícios, né, que a corrida traz. Então, eu vou fazer uma conexão, acho que muito simples, né? Eu quero ser muito simples no que eu vou falar agora. A corrida é um esporte, de repente, o que tem a menos barreira para a entrada. Sem a gente falar de alto nível, de alta performance, né, qualquer pessoa pode começar a correr, colocar um tênis e ir para a rua e começar a correr, começa a caminhar, começa a evoluir, isso é uma maneira natural. Agora, eu sou a favor de a integração de academia e corrida. E eu vou muito além só da proteção, prevenção e força muscular. Eu acho que muitas pessoas estão indo buscar diversas coisas para correr melhor. E eu acredito que a corrida e o esporte é muito mais do que isso. O esporte é uma grande ponte para uma grande transformação pessoal. Então, por que não a gente usar a corrida para transformar a nossa vida? Então, tenho visto relatos de pessoas que começaram a correr com 40, 50 anos, pessoas dentro da minha família que têm começado a atividade física muito tarde e realmente e pessoas próximas, amigos, as pessoas que estão chegando até mim para fazer esse trabalho de treinamento mental, acompanhamento, né, de coach de mindset esportivo, o que eu quero passar não é alta performance para essas pessoas. Quando a gente fala, mas mindset esportivo, é para alta? Não é para alta performance. Pelo contrário, as pessoas que eu atendo, são 90% das pessoas que eu atendo relacionadas a pessoas que querem correr meia maratona, 10 quilômetros, ou querem levar a maratona para o próximo nível. Então esse é o primeiro ponto que eu pego e é o que eu defendo. Por que não usar a corrida para transformar a nossa vida? Então, eu acho sim que tem que ter esse apoio da academia que, cara, não vai resolver só os problemas do joelho, do tornozelo, da mobilidade, cara, coluna, prevenção até de doenças cardíacas, e a gente vai embora que a corrida e a parte, acho que foi a primeira pergunta do congresso foi sobre perda de massa muscular. Você manter uma massa muscular com uma idade avançada é extremamente importante para a sua saúde. Então, eu acho que a gente pode abordar esse tema de uma maneira muito grande, que a corrida é grande, a corrida é muito grande.
Então eu espero que as pessoas possam, que esse esporte possa continuar crescendo cada vez mais no país. Se a gente vê os dados dos Estados Unidos para cá, que a tendência sempre está logo atrás ali, esse último ano já foram o aumento de corrida de rua, mais de 15%, o mercado está explodindo, vai continuar crescendo, então que essas pessoas possam entrar preparadas ou possam encontrar suporte aonde elas precisam, né? Que o suporte possa estar disponível a elas, e aqui a gente tem profissionais excelentes, já um excelente ponto de partida para ter uma caminhada segura aí dentro da corrida. Legal, muito bom, pessoal. Como eu havia, né, prometido, a gente não ia estender muito, dentro de 1 hora. Assim, a vontade de ficar aqui, ouvindo vocês, para mim, então, está sendo assim, muito gratificante. E é difícil conduzir uma turma dessas, com tanto conhecimento, buscar, colocar, pontuar as perguntas, mas, enfim, está muito bom. Eu quero, de verdade, agradecer a você, Bruno, pela sua participação, ao Bruce, ao Nicolas e ao Paulo, né? E gostaria apenas que vocês, né, pudessem também dar uma pequena palavra para esse nosso pessoal que está nos aguardando a partir de domingo. Então, é isso. Um beijo a todos e foi muito bom. Obrigada a todos pela participação. Marinês, foi um grande prazer participar. E esperamos, né, todo mundo a partir de domingo para participar da Semana do Corredor, porque tem muita discussão. Eu vi aqui pelo site que a discussão está indo de alto nível, as pessoas com muitas perguntas, muito participando. E aproveitando, Nicolas, se você conhece também, queria mandar um abraço que está assistindo a gente, aumentando a nossa responsabilidade. Um abraço para o professor Albenay e para o professor Marcelo. Ele não conseguiu participar, o Marcelo, né? Mas ele está assistindo a gente aqui. Bacana, eu não estou vendo onde que o pessoal está assistindo a gente aqui, não, comi mosca. O professor Albenay está assistindo a gente também. Um abraço, Albenay. Um abraço para os dois aí. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Só encerrando aqui, Bruce, obrigado também pelos seus comentários, bacana demais. Professor Marcelo, Albenay que estão aí, Bruno, Paulo, Marinês, obrigado pela oportunidade. Espero que gostem das palestras que eu fiz. Vou falar sobre velocidade, né, e sobre treinamento na infância e da juventude. E muito obrigado, viu? Boa noite a todos, foi um prazer. Marinês, parabéns pela iniciativa, pelo congresso. Paulo, Nicolas, Bruce, prazer enorme estar com vocês. Hoje está hora de grandes feras aqui da corrida. E é isso, eu espero que você que gosta de corrida de rua, bom, não dá para falar, não dá para perder a Semana do Corredor, a gente espera você lá dentro. Agradeço aí a Marinês mesmo, agradeço toda a equipe, um prazer estar em volta de grandes profissionais, como a Marinês falou. Será um prazer dividir com vocês um pouquinho só do nosso conhecimento, né? Porque aprendemos juntos e tenho certeza que depois da Semana do Corredor, até nós nos tornaremos melhores e tenho certeza que esse será o primeiro de muitos. Parabéns, Marinês, parabéns a todos os participantes. Um abraço ao Albenay, ao Marcelinho também, infelizmente não conseguiram participar, grandes profissionais. Aguardo vocês, coloquem na agenda e chamem seus amigos. Será um prazer. Obrigada a todos. Nos vemos por aí.